O caso envolvendo um tenente-coronel da PM e sua esposa, também policial, chocou ainda mais o país após se tornarem públicas as mensagens claramente misóginas do cara, o que definitivamente nos leva à necessidade de falarmos sobre de onde vem essa maneira de enxergar o mundo e as mulheres, e já adianto, não é sobre influenciadores Red Pill, é sobre quem ensina pra eles também. Na manhã de 8 de fevereiro chegou ao fim mais uma vida feminina nesse mundão louco em que vivemos. Aos 32 anos, a soldado da Polícia Militar de São Paulo, Gisele Alves Santana, teve sua vida interrompida após um disparo fatal. Segundo seu marido, o tenente-coronel Geraldo Rosa Neto, de 53 anos, Gisele teria tentado contra si, mas desde o início a versão e o comportamento de Geraldo levantaram uma suspeita que está se confirmando agora após investigações. Mais um caso de feminicídio. E essa hipótese ficou ainda mais evidente quando o celular do tenente-coronel foi apreendido e mensagens absurdas se tornaram públicas, ficando apenas a dúvida do que é mais absurdo nas mensagens, o próprio teor delas ou a naturalidade de quem as mandava. Enquanto Gisele reclamava da mudança no comportamento do marido após o casamento, além de mencionar pelo menos uma agressão, o tenente-coronel, por sua vez, apenas ditava regras. Não eram mensagens de discussão de relação, pois claramente não se discutia nada, ele apenas impunha o que acreditava, e assim o fez até o final, exercendo um controle coercitivo intenso e sistemático da vítima, a mantendo em isolamento social, e essa não é uma interpretação minha, mas sim palavras extraídas do relatório de 88 páginas que culminou no pedido de prisão do tenente-coronel, produzido pelo delegado Lucas Lopes. Ainda segundo o relatório, as mensagens analisadas documentam condutas de acesso irrestrito às redes sociais da vítima com o uso de suas senhas, monitoramento diário, exclusão ativa de todos os contatos masculinos da lista de amizades, imposição de restrições explícitas de vestimenta e comportamento social, sem batom, sem salto, sem perfume, sem roupas justas, e a criação deliberada de dependência financeira como mecanismo de controle. E tudo isso é simbólico o suficiente, mas para mim nada é mais simbólico que a mensagem que evidencia o cerne do problema. Quando Gisele o confronta dizendo ter acreditado que ele seria um príncipe, a resposta é uma lista de atributos positivos que em um primeiro momento aparenta apenas mais um caso de excesso de autoestima de homem hétero. Mas olhemos com calma. O primeiro item da lista é rei, com R maiúsculo, como se escreve quando se referencia a Deus, e o segundo adjetivo é o revelador, religioso, pois é a religião quem norteia a vida e as ideias desses caras, e é importantíssimo que lembremos disso sempre. Boa parte das mensagens expõe ideias comuns em qualquer influenciador Red Pill ou incel que temos visto por aí, mas não porque o tenente-coronel necessariamente seguisse esse tipo de perfil, mas porque tais influenciadores bebem de uma fonte que com certeza o tenente também bebe, que é a Bíblia. Quando ele defende que o papel do homem no casamento é prover, enquanto o da mulher é apenas dar carinho e sexo, sou absurdo, mas tá na Bíblia que as mulheres têm que aprender a amar seus maridos, serem puras, donas de casa e submissas ao marido. Quando ele se autodenomina macho alfa e determina o papel que cabia a Gisele no casamento como alguém obediente e submissa, é revoltante. Mas em Gênesis está falando que Deus disse à mulher que o desejo dela será o desejo do marido, que a dominará. Quando ele anuncia que casada com ele, vivendo na casa dele, as coisas seriam do jeito dele, tá lá na Bíblia dizendo que as mulheres têm que se sujeitar aos maridos por eles serem a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Percebe como a influência misógina é bem mais antiga que a própria internet? E veja bem, não é como se existisse um Deus machista. Ao passo que sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, é fácil entender de onde vem essa visão de mundo, especialmente quando ainda em 2026 as igrejas sigam deixando claro que mulheres não têm voz dentro delas. Afinal, também está na Bíblia que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. Por interpretações diversas, mudanças políticas de um tempo em que o cristianismo era visto como um perigo para as famílias de bem romanas, pois é, veja só, traduções equivocadas e também pelo machismo direto de quem ordenava a estrutura e escrevia a Bíblia, cravaram como sagrada uma posição de submissão da mulher frente ao homem. E tão sagrado quanto rezar aos domingos é que essa estrutura seja mantida, especialmente pelos homens, uma estrutura passada como inquestionável de geração para geração, de casamento em casamento, ao passo que hoje esse discurso soe tão natural, soe tão sagrado, inclusive para as mulheres vítimas do machismo religioso. Ou não percebe a misoginia por terem ouvido isso a vida toda, ou simplesmente foram fisgadas pela ideia do sagrado inquestionável e concordam com tais ideias. Religiões, especialmente o cristianismo, sempre serviram como ferramenta de controle social e por isso o feminismo ainda hoje é associado como algo anticristo, pecaminoso, herege, por confrontar uma estrutura que não foi criada para contestações, especialmente contestações femininas. Afinal, estamos nesse mundo caótico pagando os pecados originais do Jardim do Éden e claro, tudo isso é culpa da desequilibrada e não confiável da Eva. Então criminalizar conteúdos de influenciadores misóginos é necessário, mas tão necessário
necessário quanto é entendermos que o combate à misoginia é, antes de tudo, um combate a falsas ideias e interpretações mal intencionadas quanto à imagem do sagrado. É nóis!